Hugo Pato Manco. Esse é o paralelo que o veterano jornalista Ricardo Noblat usa para mostrar quem é Hugo Motta. O presidente da Câmara deve ser alvo de protestos em todo o Brasil. Vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui com o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Quem diria que eu estaria falando de Ricardo Noblat no Meteoro Brasil, né, gente? Pois é, mas vamos para o assunto Pato Manco. Pato Manco eu me lembro daquela expressão usada nos Estados Unidos, o lame duck. É a isso que está se referindo? Ele se refere a isso e tem uma outra referência mais direta ao Hugo Motta, né? Tem muitas brincadeiras com Hugo Motta e Pato, embora fisicamente ele não pareça um patinho, mas tem uma relação maior. O Ricardo Noblat, né, Sofia, é um jornalista bastante experiente, não é um cara propriamente, apesar de ser pai do excelente Guga Noblat, ele não é propriamente um cara de esquerda, apoiou o Temer, lembra das piadinhas com Marcela Temer? Noblat ficou muito famoso por isso um tempo, mas é um cara bem experiente mesmo. E eu vou começar não citando ele. Quem falava bastante de Pato e Motta também é o Otávio Guedes lá na Globo News. Ele chamou o Hugo Motta por um outro apelido que é Pato Novo. Vamos ouvir o Guedes, o Guedinho, e depois vamos pro nosso Ricardo Noblat. Opa, faltou o som, né, Pedro? Aqui agora vai. Né? O Hugo Motta, Pato Novo, ele foi ontem ao plenário, no mesmo dia que estava, durante a confusão. O Alcolumbre foi lá e hoje já votou, quando já estava tudo, o cenário resolvido. Né? Conseguiu, foi firme, disse que não ia negociar, então não deixou dúvida. Você viu alguma especulação de que ele cedeu aqui, ele cedeu lá? Só saiu notícia de que ele disse, ó, não vai ter impeachment de Alexandre de Moraes, não vai ter bagunça, não vai ter hospício, e minha prerrogativa, as prerrogativas eu não vou transferir para ninguém. Não saiu uma notícia. O Hugo Motta foi tudo ao contrário. O Hugo Motta deixou essa brecha, né? Tudo, deixou essa nota. Na frente, tudo, deixou, entendeu? Nem ele negociou. Então, assim, a diferença de alguém experiente e inexperiente, não é de melhor ou pior, não. Hoje vai ser uma série de cortes meus esculhambando o Hugo Motta, tá, gente? Porque ele é o assunto na imprensa nesse exato momento. De experiência e inexperiência. Pato o Hugo velho, Motta foi muito pato novo nessa história. Pato manco, né? E repito, um presidente da Câmara fraco, desmoralizado, que tem que pedir por favor para sentar na sua cadeira, não é um problema para o centrão, não é um problema para a direita, não é um problema para a esquerda, é um problema de todos nós, é um problema da democracia. O que aconteceu foi perigosíssimo. O que o Guedinho tá falando? Daquele dia que a extrema-direita sentou na cadeira do Hugo Motta, ele, por favor, posso voltar para minha cadeira? Desde lá ele já se mostrava um pato manco e agora teve a reviravolta, no caso Glauber, que resultou nesse texto do Ricardo Noblat. Hugo Motta, o primeiro presidente pato manco da história da Câmara. Quá. Vamos lá. Vou falar desse sujeito aqui. A política é o habitat natural de Hugo Motta, criado por pais e avós políticos na cidade de Patos, no interior da Paraíba. Ó, da onde vem o pato aí, Sofia? Patos. Todos eles, por sinal, denunciados em algum momento por desvio de dinheiro público e abusos cometidos no exercício de cargos, todos. Mas nem por isso ele estava apto a assumir a presidência da Câmara quando fez em fevereiro último, por obra e graça do seu antecessor, o alagoano Arthur Lira, apoiado por 17 partidos, Motta se reelegeu com 444 votos, de um total possível de 513. Em seu primeiro discurso após ser eleito, ele fez uma defesa enfática da democracia e repetiu o gesto de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição de 88, de levantar um exemplar do texto e dizer que tinha nojo da ditadura. Segundo Motta, o povo brasileiro não quer discórdia, quer emprego, não quer luta pelo poder, mas que os poderes lutem por ele, acrescentando: tenho certeza de que o passado é um caminho sem volta, termina na destruição da política, no colapso da democracia, estaremos sempre com a democracia e seus inimigos encontram no legislativo uma barreira como sempre encontraram na história. Palavras ao vento, era terra demais para o caminhãozinho de Motta. 10 meses depois, Motta será obrigado a engolir a decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que anulou a sessão presidida por ele, onde a Câmara manteve o mandato da deputada Carla Zambelli. Trata-se de ato nulo,
por evidente inconstitucionalidade, presentes tanto o desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, quanto o flagrante desvio de finalidade, decretou Moraes, para a vergonha de Mota, a não ser que Mota seja incapaz de se envergonhar por ter sido flagrado desrespeitando a Constituição. Zambelli foi condenada 2 vezes pelo Supremo e sua sentença transitou em julgado. Fugiu para a Itália, onde ela está presa, deverá ser extraditada. Foi o Supremo que cassou seu mandato. A Mota só restava informar os seus pares a respeito e dar posse ao suplente de Zambelli, mas não foi o que ele fez, submetendo a decisão do Supremo ao escrutínio dos seus supostos comandados. Deu no que se viu. E agora, Mota, você só tem 48 horas para empossar o novo deputado? Vai encarar novamente o Supremo? Vai novamente violar a Constituição que jurou cumprir? Vai se arriscar à abertura de um processo de impeachment contra você? O Noblar escreve aqui quase num tom de ameaça, mas a real é essa, tá, Sofia? O Lindbergh pode entrar, pode provocar as instituições para empichar o pato manco. Seus familiares políticos escaparam das punições a que estavam sujeitos. Você acredita que terá a mesma sorte? Mesmo se rendendo à justiça, você virou um presidente da Câmara, pato manco, nada a ver com patos, talvez o primeiro da história desta casa. E aí, por que pato manco, né, Sofia? Tem uma reportagem de 27 de outubro da Folha de São Paulo. Reduto de Mota dobra o fluxo de jatinhos e vira destino da JBS e de outros empresários. Olha aí o dom do Mota, não é presidir a Câmara dos Deputados, é ajudar a cidade de Patos. Tráfego em Patos, na Paraíba, passa de 227 para 451, na comparação dos períodos equivalentes a 2024 e 2025. Movimento no sertão paraibano, após o deputado assumir a presidência da Câmara, teve pico no São João. A eleição de Hugo Mota para a presidência da Câmara dos Deputados teve um efeito inesperado muito longe do Congresso Nacional. O tráfego de jatinhos privados no aeroporto de Patos, berço político do presidente da Câmara, quase dobrou desde que o paraibano foi eleito para comandar a casa. Foram 451 partidas e chegadas de fevereiro, mês da posse de Mota na Câmara, a agosto deste ano de 2025, último mês com dados disponíveis, contra 227 do mesmo período de 2024, um crescimento de 99%. O recorde exclui voos feitos com avião da FAB, Força Aérea Brasileira, utilizados por Mota desde que ele chegou ao cargo máximo na Câmara. Entre as aeronaves que pousaram no Aeroporto Regional Firmino Aires, desde a ascensão de Mota para o posto máximo na Câmara, está um jato da JBS, empresa comandada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista. Então, Sophie, ele é um pato manco, ele tá bem ferrado na atual situação, porque o Glauber não foi cassado, a Zambelli vai ser cassada a menos que ele afronte a justiça. O Ramagem pode estar seriamente enroscado, mas Patos, no sertão da Paraíba, vai muito bem, obrigado. E eu fico pensando o que não deve ter, né, Sofia, dentro desses jatinhos depois das denúncias de PCC e outras coisas, né? Pois é, a gente já viu falarem de Rueda, já viu falarem de Ciro Nogueira, agora vimos falar de Alcolumbre. O que será que teriam a falar sobre Mota? É uma boa pergunta, e eu acho interessante como a gente está meio que correndo em círculos nesse plantão, porque a gente está mais uma vez falando sobre como as pessoas estão tentando se descolar do Hugo Mota, e como... Gente, eu não sei, para mim parece que desde Severino Cavalcante a gente não tinha um presidente da Câmara tão fraco. Porque é isso, ele é fraco. Até ele quando ele... Severino, né? Oi? Ele é pior que o Severino, né? Eu acho. Eu acho que é. O Severino, pelo menos, era um pouquinho mais sincero, sabe? Não, eu quero aquele negócio lá de cavar poço. Tá se referindo aí a qual secretaria ele queria. Mas, enfim, porque na prática, até quando ele se não tenta demonstrar força, ele demonstra fraqueza, como ele fez quando o pessoal da direita tomou a mesa dele. E quando ele tenta demonstrar força, como, por exemplo, tirando o Glauber, que tinha tomado a mesa dele, ele demonstra fraqueza do mesmo jeito. É incrível, ele é tão fraco
que ele simplesmente é incapaz de demonstrar força até quando ele tenta. E independente do que ele faça, ele acaba demonstrando os limites dos poderes dele. Agora, o que pra mim, assim, tipo, gente, dá um lote aí de óleo de peroba pra essa criatura, é o Arthur Lira. Tinha que dar um... Porque ele tenta se descolar do Mota como se ele não tivesse nada a ver com o Mota estar lá. Gente, como é que uma pessoa tão fraca conseguiu chegar nesse cargo? Graças ao Arthur Lira. Ou então a gente pode dizer graças ao Eduardo Cunha, né? Mas enfim, são só diferentes camadas de quem controla quem aí. Então, agora a dúvida que fica é o que vai acontecer com o Mota depois que ele sair? Porque a gente vê que, com exceção do Arthur Lira, os presidentes da Câmara, quando saem do cargo, meio que costumam sumir. O que acontece com o presidente da Câmara tão insignificante? Hein, Pedro? Repete o finalzinho da pergunta, desculpa, Sophie. Não, o que vai acontecer com o Mota depois que ele sair da Eu Câmara? fico pensando uma coisa, né? Tem duas Da coisas que estão presidência. sendo muito ditas na imprensa, né? Do Arthur Lira tentar voltar, o que não seria inédito, um cara voltar pro cargo, mas assim, o Arthur também sai fragilizado disso. Mas o fato é, Sofia, ele nem tá criando sucessor, né? Tudo bem que tem sempre alguém do Centrão aí disponível para assumir a bucha desse negócio, porque também ganham muito dinheiro, a gente tá vendo até pela circulação de jatinhos e emendas. Mas eu não sei honestamente o que vai acontecer não, Sofia, não tem um sucessor muito claro. Quando o Hugo Mota disputou, quem disputava muito com ele era aquele Elmar Nascimento e o pessoal do Republicanos do Tarcísio, né? Acho que por aí você pode ver talvez um futuro presidente da Câmara na configuração que a gente tem hoje. Agora, gente, a gente tem que ir pra rua no domingo, gente. Esse cara não me representa, ele é pato manco mesmo pra mim. É um azarado, não tem foco, não tem nada, só funciona sob pressão e sob escrutínio público, não tem jeito. Você está mutada, Sophie. Exato. Então vamos ficando por aqui, Pedro? Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês aqui no Plantão do Meteoro.